Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cordilo pelo Ganoeiro. Muitas pessoas me responderam bastante ofendidas pelo fato de eu ter atacado a santidade do Dr. Enéas Carneiro, afirmando que, na verdade, o Dr. Enéas refletia algo que se tornou muito comum em muitos dos nossos concidadãos, que é um certo grau de indignação e aborrecimento. Ou seja, quer dizer, muitas dessas manifestações são meras indignações, mas não tem nada propositivo, nada muito racional para realmente conduzir os destinos do país. Evidentemente que, claro, algumas manifestações de aborrecimento têm até uma razão de ser, não vamos negar isso. Mas não basta somente isso. É preciso também pensar com o cérebro. E é por conta desse tipo de caráter aborrecido que muitas vezes não conseguimos resolver os nossos próprios problemas e talvez até mesmo certas soluções que são propostas são até piores do que os problemas pelos quais nós vivenciamos. Vide, por exemplo, essa ideia de muitas pessoas de acharem que o exército tem que resolver todos os nossos problemas. É a manifestação do cidadão que não conhece como funcionam as instituições do país. É um cidadão que muitas vezes não conhece a Constituição, não conhece as leis, não conhece absolutamente nada. E, portanto, acha que nós temos que ter um santo milagreiro da política para resolver tudo. Pode ser o doutor Enéas, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o Dom Sebastião, rei de Portugal, mas enfim. Por outro lado, vamos analisar a questão da genialidade do doutor Enéas. Ninguém vai negar que o doutor Enéas tem um histórico de vida interessante. Um homem de origem humilde, que conseguiu ascender socialmente, tornou-se médico cardiologista e, portanto, era um homem de estudo. No entanto, eu confesso, eu não vejo nada de excepcional no que ele fala. Vejam, por exemplo, alguns nacionalistas de ocasião afirmando: não, mas o doutor Enéas era contra as finanças, era contra, a dívida externa, ou coisa parecida. Eu acho que esse pessoal deve entender um pouco de economia para saber que o Estado dirigista, autoritário, orçamentívoro e extremamente gastador, que foi configurado a partir do regime militar e que provavelmente o doutor Enéas admirava. Eu não sei muito bem as opiniões políticas com relação ao regime militar, mas provavelmente muitas ideias políticas são semelhantes. Essa estrutura só foi possível com endividamento externo, com capital estrangeiro. Porque nos anos 80 nós vivemos a estagflação? Por uma razão muito simples. Porque o governo brasileiro se endividou de tal forma que não conseguia pagar as contas. E as contas não fechavam. E, portanto, como as contas não fechavam... E aí, beleza? E como as contas não fechavam... o que acontecia? Acontecia que o governo gerava inflação. É muito simples. Entendeu? É muito simples. Então vejam, esse pessoal ataca a dívida externa, vamos decretar a moratória, o problema é o FMI. Isso eu ouvi nos anos 80, esse discurso nababesco, e nós sabemos que isso tudo não passa de um teatrinho. Porque no final das contas, para se criar o Estado dirigista, para se criar novas estatais, é preciso tirar dinheiro de algum lugar. E quem é que vai pagar a conta? É você, bobão. Então eu digo, não há nada de excepcional do que o Enéas pregava, porque ele pregava o reflexo de muitas pessoas e de alguns membros da classe política no que diz respeito a certas crenças milagrosas do poder do Estado. E eu vou mais além. Ainda que a trajetória do Dr. Enéas seja admirável, nem isso também é excepcional. Eu conheço muita gente que teve também a mesma trajetória do Dr. Enéas. E, inclusive, ele reflete muito bem um aspecto da ascensão social
que é, por exemplo, o fato de ele ter entrado, se não me engano, no Exército Brasileiro, ou seja, ele fez parte das Forças Armadas para estudar, o que foi uma constante na história do Brasil no século XX. Então vejo que não tem nada de milagroso no Dr. Enéas, a não ser, claro, uma certa indignação, um tanto histriônica, um tanto exacerbada, e uma visão nacionalista, desenvolvimentista, autoritária, que se fosse aplicada nesse contexto, nós simplesmente quebraríamos, nós simplesmente faliríamos. É isso que ia acontecer. Porque atualmente, se não me falha a memória, posso estar errado aqui, o Brasil tem uma dívida interna mais alta do que a própria dívida externa. Ou pelo menos, boa parte dos dinheiros públicos que são angariados a título de empréstimo, seja títulos da dívida pública, enfim, os bancos são os maiores emprestadores aí, né, pelo menos no âmbito nacional. Se o governo desse um calote hoje, os bancos fechariam. Você que está com uma poupança, você que guardou por anos um dinheirinho, aconteceria o seguinte, aconteceria que quando você chegasse lá, sei lá, e sacasse um dinheiro, ou então pagasse com um cartão de débito, você não teria dinheiro. É isso que ia acontecer. Aliás, eu posso explicar uma experiência parecida com isso, que foi o caso do senhor Fernando Collor de Mello, que simplesmente confiscou a poupança. E você poderia tirar apenas um quantum de dinheiro necessário para você fazer certos tipos de uso. Imagina, você juntou dinheiro para comprar uma casa, aí no dia seguinte do governo, ele faz um pacotaço lá para fechar literalmente as contas suas. E dizendo que vai te pagar, né? Devo, não nego, mas te pago quando eu puder. É isso que ia acontecer. Não adianta você apenas se indignar. É preciso que você entenda. É preciso que você use a razão. O fígado, nós podemos até enchê-lo de muito vinho e de muita cerveja. Mas a cabeça tem que ser a primazia. Então, se você não conseguir pensar com a cabeça, você vai agir como um histriônico que está batendo na porta dos quartéis, sendo feito de bobo, como também vai ser manobra fácil de político demagogo. Você vai ser massa de manobra. Então, acordem. Não existe milagre para os nossos problemas. Existem decisões que têm que ser feitas de uma forma correta. Nossa, tá batendo um sol tremendo aqui. De uma forma correta e que tem que ser resolvidas. Decisões que têm que ser aplicadas de uma forma inteligente, sem o qual nós vamos simplesmente esperar Dom Sebastião e vamos, como os portugueses, ficar a ver navios. Então, um grande abraço.